Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e seja muito bem-vindo de novo. Vou te dar boas-vindas mais de uma vez porque eu sou um cara muito educado, sou um cara muito legal. Então eu estou agora aqui, não estou no escuro desta vez, mas estou com o meu café voltou, eu já estou há praticamente 2 episódios do programa sem café. Eu não falei do café, eu falei, eu não sei, eu posso ter falado do café, mas eu não estava bebendo café. Eu estou agora com a minha xícara de café depois de 2 episódios com a ausência, tá certo isso? Parece uma frase meio contraditória, né? Com a ausência. Bom, eu estou com café agora e cara, ele está absolutamente delicioso. Eu tive uma breve amostra do que é um café gourmet, um café gourmetzinho, porque assim, cara, ele é diferente, ele é bem diferente do café de mercado que a gente compra. Porque assim, a minha mulher, ela trabalha de barista num café, né? Óbvio. E, e aí, lá eles pegam os melhores, segundo o que ela disse, né? Eles pegam os melhores grãos, todo aquele negócio é bem colhido, às vezes tem café que é moído na hora e tal. E eles pegam os melhores ingredientes e eles sabem exatamente o tempo certo, na temperatura certa que o café tem que ficar para ele não queimar e para ele não amargar. Então eles têm toda a teoria que vira prática e sai um negócio maravilhoso. E o café basicamente passado, que é o que a gente compra do mercado, por exemplo, ele também é diferente. Ele não é tão prejudicado, se é que dá para dizer assim, do café normal, do Melita, de um Bom Jesus da vida. Porque nesses daí, né, tem um monte de coisa, né? É a sobra da sobra dos melhores cafés que eles colocam nessas caixas. Não sei se você não sabia disso, agora você sabe. O café do mercado que você compra aí, que você está pagando 40 conto, que nem eu estou pagando 40 conto numa caixa de 500 gramas de café, com um absurdo. Me perdi. Lembrei. Esses cafés, eles não são os melhores, não são nem bons, na verdade, eles são ruins, são completamente ruins. Eles são a sobra da safra de cafés, não sei se essa é a palavra certa, mas eles são as sobras dos cafés que são gourmetizados, que são melhores tratados e são empacotados naquelas embalagens menores, que são menores, geralmente eles vêm com 250 gramas, 300 gramas, menores do que você compraria o café, e num preço tão caro quanto o Melita de 500 gramas. Então ele tem mais qualidade, por quê? Porque ele é o café em si, né? Ele é o café em si, o arábico tratado. E, claro, tem alguns que dizem que são arábicos, mas não são. Mas eu não fui muito a fundo de qual que é qual, né? Qual que é o melhor. Eu só sei que eles são melhores tratados e tal. E aí o café que a gente compra normal, que estamos pagando 40 contos, 40 pilinhas nessa jossa, ele não é um café bom. Ele é a sobra da safra, mais terra, mais pedra, mais tudo que é coisa que tivesse ali junto vai nessa embalagem. Aí eles torram de novo, né? Torram mais e tal, e aí fazem aquele processo. Se você quer um café extra forte, se você quer um café tradicional, e assim vai indo. E isso não... Já só pela forma como ele é feito, só com os ingredientes que ele é feito, você já sabe que não é uma coisa muito boa. Não seria um sabor muito agradável. Mas como a comparação que a gente tem é geralmente esses, basicamente são esses, porque os gourmets, eles são muito caros para pequenos plebeus que nem a gente, para plebe que não consegue
não tem bala na agulha para pagar R$ 25 em um pacote de 250 gramas de café, sendo que você pode pegar, às vezes, quando você encontra uma promoção muito boa, por 28, um Bom Jesus de 500 gramas. Então, tem essa diferença, tem essa questão, e a gente não consegue consumir esse café, o café gourmet, o sabor de não sei do que lá, terras de não sei do que, tem vários tem vários sabores que eu não sei nomear eles, mas isso, a nossa comparação é com os restos. A comparação é um resto com outro resto. O resto do Melita com o resto do Caboclo, por exemplo. E a gente sabe que o Melita é o melhor dentre todos esses restos. Então, a gente acha na comparação de que esse é um café bom, quando na verdade ele não é. Isso é meio foda, sabe? Você pensar, por quê? Você, na nossa ilusão, na nossa cabeça, olha como esse mundo é louco, cara. Na nossa cabeça, por a gente não ter não questão de experimentado, porque você pode ter experimentado. Eu mesmo já experimentei alguns cafés gourmet, mas você não consome frequentemente esse tipo de café, então você não sabe muito bem como é as nuances do café bom para um café ruim. Então a nossa comparação é simplesmente dos ruins. E aí o melhor dos ruins a gente simplesmente vai e trata como se fosse o melhor de todos. Mas, porra, é triste. É triste. Se a gente tivesse frequentemente consumindo um café melhor, um café mais bem tratado, um café gourmet, se assim por dizer, se a gente tivesse frequentemente consumindo esse tipo de café, a gente ia deixar para trás completamente o Melita. O Melita, que eu acho, né, então eu não vi ninguém que discorda que o Melita é o melhor desses cafés. E eu não estou fazendo propaganda. Olha só que otário. Mas ninguém tá ouvindo isso daqui, então propaganda para 0 pessoas é o mesmo que porra nenhuma. Mas assim, então, onde é que eu tava? Não me lembro onde é que eu tava. Não sei. Enquanto isso eu vou tomar aqui o meu Bom Jesus. Porque ele estava R$ 33 e o Melita estava 39. Ai, é foda. Mas então, se a gente tivesse essa comparação, a gente não ia ficar brigando por um café ruim. E aí ele não seria tão consumido assim pelo brasileiro e, por consequência, também o preço dele ia dar uma baixada. Porque se não tem muita procura pelo produto, você tem muita oferta. E se a demanda ela diminui muito e só a oferta está ali, às vezes a oferta até aumenta, ela vai aumentar naturalmente, mas se você só tem isso, o preço vai cair. Tende a cair. Por mais que seja mais caro você produzir esse café atualmente, como você não tem ninguém que compre, você quer se livrar desse estoque, porque uma hora aquele café vai estragar. E teria sido tempo e dinheiro gasto em vão na produção daquele café. Então faz sentido, né? Você baixar o preço. Não deixaria o café melhor, mas pelo menos você não estaria pagando 40 conto em um café ruim. Basicamente. E aí, onde é que eu estava? Voltando, depois desse parêntese enorme, voltando. A minha mulher trabalha nessa de barista e cafeteria é o nome, e ela trouxe um pouco do café que eles usam lá, e é um café suave, é um café bom. Eu não sei se é o melhor, mas ele é um café bom. Você não sente aquele gosto amargo no final quando você bebeu a xícara ou quando o café está começando a esfriar e aí ele deixou de estar pelando e começou a ficar morno. E aí o morno
Até para algumas pessoas como eu, ele já é basicamente gelado. Então, quando ele começa a esfriar, quando ele começa a ficar morno, você sente mais fácil o amargor do gosto dele. Você sente mais fácil. Eu não sei se é questão simplesmente da sensibilidade. Nossa, cadê minha voz? Não é questão simplesmente da sensibilidade da sua língua quando você está em contato com algo muito quente ou algo muito frio. A sensibilidade é afetada. E aí talvez seja por isso também que a gente não sinta tanto o gosto do amargor dele, da torra queimada dele, por conta dessa questão. Que aí fica mais consumível, fica mais bebível, fica mais bebível o café quando ele está quente, muito quente. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu pegava uma xícara de café morna e pra mim estava muito gelado, porque isso é outra coisa que a minha mulher bebe café gelado. E eu também entendo que o meu gelado é a partir de estar morno, mas não dá, não tem condição. E eu perdi as contas de quantas vezes eu peguei uma xícara de café morna, dei um gole, e foi um gole feliz, um golão, um baita de um golão. E, nossa, aquele amargo e aquela coisa horrível, aquela sensação ruim, e, nossa senhora, que bagulho horroroso. E aí tu faz dar até aquele tremelique do corpo inteiro, sabe? E você fala, caramba, que isso, que horrível, que café é esse? Só que é o mesmo café que você sempre compra, ele só está gelado. Então a sua sensibilidade não está tão afetada pela temperatura do café. Eu não sei se eu estou falando alguma besteira. Provavelmente eu estou falando um monte de besteira. Eu não faço ideia. Eu só sei que eu pensei isso agora e eu estava confabulando aqui algumas coisas. Estava simplesmente criando teorias, jogando ao vento teorias sobre o porquê que o café quente parece que tem um sabor melhor, vamos dizer assim. É que nem por exemplo, o chimarrão. O chimarrão gelado. Nossa senhora. É um bagulho horroroso. Horroroso. Agora, quando você está com a água fervendo, aí o chimarrão é com a água fervendo. Caralho, o que tá acontecendo com a minha voz, cara? Meu Deus do céu. E aí o chimarrão com a água fervendo, você acha bom, basicamente. Não é ruim. Não é nem um pouco ruim. É o mesmo, talvez seja o mesmo princípio da sensibilidade da língua estar sendo afetada por conta da temperatura do líquido que você está bebendo. Talvez seja. Porque se você for beber um refri em temperatura ambiente, que é basicamente o que a gente entende como quente, se você for beber um refri em temperatura ambiente, você vai notar que o gosto é muito parecido com uma bala. Uma bala. Ele não fica com aquela, como é que eu posso dizer, sei lá, aquela sensação, sabe? Você não sente aquela diferença assim, ele gelado e ele quente é completamente diferente. Quando ele está gelado, o gosto que parece de bala, ele ameniza também. Ele ameniza também, então ele fica mais bebível. Ele fica mais bebível. Você consegue. Tô batendo no microfone. Caralho. Pera, deixa eu me ajeitar aqui. Ele fica. O que eu tava falando? Você fica mais propenso a beber ele, você tem mais facilidade de gostar do sabor dele bebendo gelado. Por isso que eles sempre falam beba gelado, porque se ele estiver em temperatura ambiente é ruim, é uma merda. E a mesma coisa serve para o café, a mesma coisa serve para o chimarrão, a mesma coisa serve para cerveja. Basicamente, né? Nosso mundo é uma enganação. O mundo é uma enganação. Cara, só um comentário rápido aqui, porque eu acho que o meu café ele está esfriando.
Está chovendo para caralho. Acabou de ter um vendaval. Caralho, meu, o que tá acontecendo com a minha voz, cara? É, basicamente estava acontecendo há mais ou menos umas 2, 3 horas uma chuva do caralho, uma chuvarada, e tava ventando muito e chovendo muito mesmo. E ao mesmo tempo a gente está com uma sensação térmica de 30 graus. Então tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Você não se refresca e fica suando pra caralho e fica todo molhado. É maravilhoso. Esse tempo é incrível. Incrível. E com isso eu fiz um café e pensei, cara, agora vai dar uma esfriada. Mas não esfriou. Eu fui pra minha cozinha e ela está um forno. Um forno. Acho que tá estourando o áudio. Pera aí, deixa eu dar uma averiguada aqui. Peraí. Acho que aqui tá bom. Bom, tá, vamos lá então. Então tá bem, bem quente. Eu já não sei mais. Já não faz sentido. Só não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu nem sei por que eu quero estar aqui nessa cidade, cara. Essa cidade é um concreto em chamas. É um concreto em chamas. Ela é horrível. É uma cidade feia. É uma cidade violenta. E é uma cidade absurdamente quente quando se está quente. Quando está frio, é absurdamente frio. É horrível, cara. É horrível. Ah, cara. Não sei, cara. Não sei, mas acho que o meu objetivo futuro é ir pra Curitiba. Curitiba é bom. É frio também lá. É frio, um pouquinho mais frio, mas até onde eu sei, o calor não é tão calor assim. Eu não sou um cara que gosta muito de frio ou nem um cara que gosta muito de calor. Eu não gosto de nenhum dos extremos. Pra mim, cara, uma temperatura amena é a melhor de todas. Show. Show. Sabe, aquela de 23, de 21 a 23, 25 graus. Ok. É uma temperatura ok pra mim. É a ideal. Agora vai chegar pra abaixo de 10. Puta que pariu o inferno. Acima de 28, meu Deus, não tem condição. Não tem condição. É horrível, horrível. E talvez Curitiba tenha, em alguns momentos, momentos mais frios, não sei. Tenha temperaturas mais baixas muitas vezes durante o ano, mas eu acho que o calor ele é menor e, e quando você está suando e aí você tem que colocar dois ventiladores para refrescar, porque você é pobre fudido e não tem como comprar um ar condicionado e nem pagar o uso desse ar durante 3, 4 meses do verão absurdamente quente que você consegue fritar ovos no asfalto. Quando você tem isso, você só tem essa opção de ligar o ventilador e você não se refresca. E aí você toma banho gelado e não se refresca, porque você sai do banheiro e você se encontra de novo no forno. No forno. Porque a sua casa inteira virou uma caixa de fósforo. A sua caixa de fósforo? Faz sentido isso? Não sei se faz, mas a sua casa inteira virou basicamente um isolante térmico e alguém acendeu fogueira lá e então está absurdamente quente e o calor não vai embora. Ele fica ali. Basicamente isso. É horrível. É horrível. Horrível. Mas depois de reclamar do calor aqui, eu fico notando. Eu não tenho assunto agora, cara. Eu não tenho muitos assuntos. Eu até queria falar algumas coisas, mas tem só mais duas coisas que eu queria falar na verdade hoje. Acho que esse podcast vai ser bem curto. Cara, eu fico olhando algumas pessoas fazendo umas coisas que dá pra se chamar de mongolice, dá pra se chamar de retardadice, sei lá, porque
assim, é umas coisas que você olha e fala, não, cara, você não tá fazendo isso. Ou elas me perguntam alguma coisa, sei lá, ou é muito óbvia a pergunta, ou é aquela coisa que tipo, você já respondeu a pergunta dele sem antes dessa pessoa fazer a pergunta, sabe? Eu não sei como colocar isso em um exemplo agora. Eu estou com muito sono, então eu não estou raciocinando muito bem em relação a isso. Meu cérebro não está funcionando muito legal agora. São 7 horas da tarde e noite e eu estou com muito sono. Eu tive que acordar às 5:30 da manhã. Ah, bati no microfone de novo e a minha voz tá uma merda. O que eu tava falando? Eu não sei classificar, eu não sei como exemplificar esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu não sei dar um exemplo dessa situação. Não sei. Eu só consigo dizer que as pessoas parecem que estão testando você o tempo inteiro com perguntas idiotas, com ações idiotas. E é coisas tipo, bem simples. Vamos ver se eu consigo arrumar algum exemplo para ver se vocês entendem. É tipo assim, uh, quando você responde a pergunta antes dessa pessoa perguntar, que nem hoje me aconteceu. Eu falei assim para a pessoa: fulano vai aparecer aqui às 4 horas. Aí a pessoa vai lá e responde: ele falou? Não, não, eu tirei do meu cu essa merda. Eu tô inventando agora. Porra, né, cara? Mas é claro que ele falou, né, caralho? É claro que ele falou. Porra, que pergunta idiota, que pergunta idiota. A resposta dessa pergunta já foi respondida antes mesmo da pergunta ter sido feita. É nesse sentido que eu estou dizendo. Cara, eu tô com muito sono e eu tô ao mesmo tempo muito indignado. Tem algumas coisas que aconteceram hoje que me deixaram indignado. E uma delas é essa pessoa com quem eu tive que trabalhar durante 2 horas. Mas foi uma pessoa que ela é meio complicada de se conversar com ela. Muito se dá por conta dessa grande mongolice dela de te fazer uma pergunta na qual você já respondeu, sem ela ter feito a pergunta antes. Então, e foi a tarde inteira, 2 horas. Foram 2 horas até nesta vibe, falando alguma coisa e ela fazendo uma pergunta idiota. Ou fazendo alguma coisa idiota. Aí você fala, fazendo o que de idiota? Cara, esse realmente eu não tenho como te explicar exatamente como. E muito se dá porque eu estou realmente com muito sono, então está bem difícil de elaborar algum pensamento bem mais complexo do que nem sei mais o que eu estava falando. Tá difícil de elaborar um pensamento mesmo. E parece, eu até pareço um pouco mais animado do que normalmente eu estou, mas talvez seja a falta de sono primeiro, a falta de sono. E segundo, que eu não tenho motivos para estar triste, na verdade, né? Na verdade, os outros programas, por exemplo, eles foram um pouco mais. Pode-se julgar para baixo, mas eles foram. Mas não diria que foi assim, não diria que seja essa a definição correta. Eu classifico mais como. Foi um programa que eu estava entendendo mais o sentido da ideia que eu estava tentando executar e como eu já estou com mais frequência, estou sem falhar nessa questão, toda semana estou postando um programa e
passados dos 40 minutos, eu acredito que agora eu já peguei o embalo de novo, porque, né, eu estou voltando. Eu fiquei quase 3 anos parado sem produzir nada para a internet, né? Sem produzir nada. Eu só fiquei trabalhando CLT e eu estou querendo sair disso. E se eu conseguir sair com os meus trabalhos na internet agora e depois, caralho, eu bati meu braço agora. Ah, muito forte. Puta que pariu. Ah, que merda. Tá, e se eu conseguir fazer isso com os meus empreendimentos fora da internet e com a internet, eu vou ser um cara feliz, cara. Eu vou ser um cara feliz. E como eu estou sendo muito mais produtivo do que eu jamais estive nos últimos 2, 3 anos, eu estou feliz. Eu não tenho por que não estar. Eu não tenho por que não estar. Hoje eu estou com sono, estou com dificuldade de me comunicar, de acessar os meus pensamentos mais complexos, de fazer as sinapses do meu cérebro, mas não deixei de estar feliz. Eu estou feliz. E os primeiros programas foram um pouco mais calmos, vamos dizer assim. Foi simplesmente porque eu estava voltando, retomando a minha pegada, voltando a ficar a engrenar. Estava voltando a engrenar. Porque quando eu parei, eu tava melhor do que eu tô agora. Eu acredito. No caso da minha da adaptação, eu engrenava tudo muito facilmente, os pensamentos vinham muito facilmente. Agora eu tenho que eu estou me readaptando e como eu estou em fase de readaptação, algumas coisas estão defeituosas ainda. Mas quando eu parei, eu estava aproximadamente nesse nível aqui. O meu nível estava um pouco melhor, óbvio. Ainda é uma merda, ainda o nível é uma merda, mas está um pouco melhor. Ah, até onde eu sei, né? Até onde eu sei. E, lembrei de uma coisa que eu queria falar, está anotado aqui no notas do meu telefone faz dias. Eu queria falar que eu não entendo, eu não entendo, é, por que que você vai sair com o seu cachorro de carro. E aí você, primeiro já está errado que você vai passear com o seu cachorro e você anda com ele no carro. A não ser que você esteja levando num pet shop. Mas se você vai levar num pet shop, ele está indo para lá para tomar banho, para ser tosado, talvez, e tudo mais. Então, por que você está levando num carro? Faça ele caminhar. Busca ele de carro. Ou pede para eles se levarem para tua casa. Mas por que você vai fazer o cachorro se sujar menos? Não vai deixar o serviço mais barato? Eu acho, né? Eu nunca usei pet shop. Eu posso estar falando besteira também em relação ao preço de pet shop, mas para mim não faz nenhum sentido. Você vai levar ele para tu fazer banho e tosa e você deixa ele dentro do carro e leva ele de carro. Por que você faz isso, cara? Ah, mas a pet shop é muito longe. Caralho, não existe nenhuma pet shop perto de você que você possa ir andando 10 minutos? As pessoas não querem caminhar mais 10 minutos, cara. Só 10 minutos, cara. E você nem vai estar completamente entediado, você vai estar com o seu cachorro. Se você já gosta do seu cachorro, você vai se entreter com ele, vai brincar com ele durante o caminho, vai conversar com ele, fazer aquela voz ridícula que todo mundo faz, inclusive eu, e aí você vai seguir, vai tornar o seu caminho muito mais rápido no seu cérebro. A sensação desse caminho vai ter sido bem mais rápido do que você pensa. E aí quando você voltar é que vai ser difícil. Aí você voltando para casa sozinho, depois de deixar o cachorro lá. Aí é mais tedioso, porque você vai estar sozinho. Mas a ida é fácil. Ué, eu não entendo. Mas enfim, você coloca o seu cachorro dentro do carro e você vai com ele. Você vai sair. Tá, já está errado porque ele está colocando o cachorro no carro para levar para o pet shop. Eu estou cagando regra? Sim, estou cagando regra. Bem-vindo ao mundo real. Todo mundo caga alguma regra. Eu estou cagando. E cago várias regras. E aí. Perdi a minha linha de raciocínio. Perdi a minha linha. Deixa eu beber meu café para ver se eu recupero.
Ai, meu Deus, o café tá gelado. Ai, meu Deus, que gosto horrível. Ahn, e aí, não satisfeito em carregar o seu cachorro no carro, como se ele fosse um bebezinho, num carrinho, né? Num carrinho de bebê, no banco de trás do carro, às vezes até no banco da frente. Não satisfeito, a pessoa vai e deixa o vidro aberto pro cachorro ficar com a cara para fora. E eu não sei se sou só eu que penso isso, mas eu imagino a todo momento que eu vejo um carro com um cachorro com a cabeça para fora do vidro da janela, fico pensando, vai dar merda. Esse cachorro vai pular daí, ele vai pro meio dos carros. Ou algum carro maior vai passar bem do lado e vai arrancar a cabeça desse bicho. Talvez seja muito dramático o meu pensamento, muito catastrófico. Mas me passa pela minha cabeça isso, cara. Porque eu não consigo entender. Eu não sei por que você deixa o vidro da janela aberta? E além do mais, quando um cachorro é de porte grande ainda, um cachorro de porte grande, e você deixa o vidro da janela aberta e ele fica com aquele carão de 5 mãos pro lado de fora da janela, cara, se esse cachorro pula, se você parou no sinal, tá todo mundo parado no sinal, esse cachorro pula da sua janela e começa a correr atrás de alguma criança que tá brincando ali, o que você vai fazer, cara? Até você chegar no cachorro, ele já pegou a criança. Ah, mas aí é muito difícil o cachorro atacar? É muito difícil o cachorro atacar, mas cachorros atacam igual, cara. E pelo barulho do trânsito também ele pode estar muito mais estressado, porque barulho estressa o cachorro. E aí, se o trânsito é muito barulhento, deixar ele estressado, ele pode dar a louca nele, ele pode surtar, ter um surto repentino e pode atacar qualquer um. Então eu sempre penso, se você já está fazendo isso, já está fazendo essa cometendo essa mongolice de levar o cachorro na pet shop, no carro, você ainda deixa a janela aberta do carro e ele fica com aquele carão para fora. Às vezes ele coloca as duas patas ali na janela. Você está colocando em risco a vida de outras pessoas caminhando ali, pedestre, porque ele pode atacar um pedestre, pode descer e atacar um pedestre, como está colocando a vida em risco dele também, porque ele pode dar um pulo do nada e um carro, um ônibus atropelar esse cachorro. E não me desce na cabeça, não me desce na minha mente esse tipo de atitude, cara. Não me desce. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. E aí você faz um esforço, eu faço um esforço mental para entender, para me colocar no lugar dessa pessoa. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Se a gente sabe que qualquer cachorro, ele pode ser uma ameaça, qualquer cachorro. Qualquer cachorro pode ser uma ameaça, porque eles foram domesticados, lobos domesticados, tá, aquele negócio. Ah, mas tem raças que são infinitamente mais uh, difíceis disso acontecer, mas pode acontecer, existe a possibilidade. Da mesma forma que você criar desde pequeno um animal selvagem que come carne, como por exemplo leão, tigre, que tem gente que cria esses bichos lá na gringa lá, da mesma forma que você criar ele desde pequeno, você achou ele na rua e começou a criar ele em casa e tudo mais, ele cresce, pá, fica gigantão. Ele ainda assim, você protege ele e tudo mais, ele te protege, mas ainda assim ele é um animal selvagem. Ainda assim, por mais que ele tenha sido criado a vida inteira dentro de casa, vendo pessoas e comendo normalmente como qualquer outro animal doméstico come, a hora que você exige, a hora que você quer, a hora que você pode, aquele momento em que ele não ataca ninguém, ele pode
ainda existe a possibilidade dele atacar o seu dono, porque ele é selvagem. Existe a possibilidade, sempre, sempre. Ele é selvagem. Então, se experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Pega um animal selvagem, um tigre, um leão, para criar, um desses animais carnívoros aí, para criar dentro de casa. Alimenta, dá carinho, brinca com ele, todo aquele negócio. Trata como se fosse um pet mesmo. Mas aí, experimenta deixar ele, sei lá, uns 3, 4 dias sem comer. Experimenta ver ele passando fome para ver se ele não vai te atacar. Muito provavelmente ele vai. Muito provavelmente você vai ficar sem perna, sem um braço, porque você foi estúpido bastante para testar isso, caralho. Mas seriamente falando isso, é verdade. Isso é verdade. Naturalmente, eu não me lembro quem é que fez uma pesquisa sobre isso, um estudo sobre isso, mas todos os casos que se tinha conhecimento de animais selvagens que atacaram alguns, todos os casos é exagero, né? Claro, mas muitos casos em que animais selvagens que ficaram domésticos, animais silvestres, é esse o nome? É assim que a gente se refere a eles? Eu não sei, mas todos esses animais, quando eles atacam os donos, ninguém sabe os motivos. Todo mundo fica pensando por que ele atacou. Mas por que ele atacou? Ele era tão bem cuidado. Por que ele atacou? Por que será? É porque essa é a natureza dele. Isso me lembrou. Caralho, quase arranquei o headset da minha cabeça agora. Isso me lembrou agora daquele caso, daquela fábula. É uma fábula? Eu acho que é uma fábula. Ou historinha, não sei. Do. É um sapo e um escorpião? É um sapo? Eu não sei. Enfim, é algum bicho que pode cruzar um rio, um mar, assim, uma correnteza de mar, e um escorpião. Aí o escorpião sobe em cima desse animal desconhecido, que eu não me lembro qual é o animal. ele sobe em cima dele para cruzar o oceano. Primeiro ele chega ali, você pode me ajudar a cruzar o oceano? E aí o outro bicho fala, não posso. Oh, você é um escorpião, né? Você vai me atacar. Aí ele, não, eu prometo que eu não vou te atacar. E aí ele fala, tudo bem. E aí eles vão lá e vão cruzar o mar. E eles cruzam o mar. Só que no final dessa trilha, o escorpião finca o ferrão no animal que o ajudou a cruzar o mar. E aí o animal pergunta, por que você fez isso, escorpião? Eu te ajudei. Aí o escorpião ia falar, vai lá e fala, desculpe, cara, desculpe, animal, que eu não me lembro. Desculpe, mas essa é a minha natureza. Então é isso. É simplesmente a natureza. Por que eu tô falando disso, cara? Eu não me lembro como eu cheguei nisso. Eu não me lembro. Mas enfim, quem diria que eu estaria aqui apenas poucos episódios depois do reinício do podcast, eu estaria aqui contando essa historinha. essa pequena fábula para elucidar um pouco mais a minha ideia, que eu já nem lembro qual que é mais. Nem lembro o que eu estava falando, sobre o porquê que eu estava falando disso. E talvez eu nunca vá saber, porque eu não costumo ouvir meus podcasts. Não costumo ouvir. E como ele vai completamente sem cortes, esse é o intuito dele. Como ele vai. Caralho, velho, minha voz, porra. Como ele vai completamente sem cortes, eu não escuto ele. E aí eu dificilmente. Algumas vezes eu lembro do que eu falo, cara, mas é aquela coisa que eu já comentei antes. Eu entro num estado de flow de gravar o podcast e eu não lembro. Eu simplesmente aproveito o momento, eu estou presente no momento, estou apenas vivendo e falando. Então eu não percebo o que eu estou falando. E quando eu me lembro que eu estava nesse estado, quando eu percebo que eu estava nesse estado, eu me lembro
eu começo a perceber o que eu estou falando, que nem agora, esse momento. Esse momento, provavelmente, eu vou me lembrar no próximo episódio, vou me lembrar que eu fiz esse comentário, porque eu já não estou mais no estado de flow. Eu não estou mais. E aí é foda. Eu tenho breves flashes, é tudo isso que eu tenho na minha cabeça de outros programas, breves momentos de eu comentando alguma coisa, mas eu não tenho mais a lembrança da linha de raciocínio completa. Eu não tenho o pensamento completo que eu tive sobre nesses flashes. É simplesmente flashes mesmo de alguns comentários soltos. A linha de raciocínio não tem mais. Mas enfim. A minha voz tá uma merda hoje, tá chovendo pra caralho, tá quente pra caralho, já é quase 8 horas, amanhã eu tenho que levantar de novo 5 horas da manhã, uh, então eu vou encerrar esse podcast por aqui. Muito obrigado por me ouvir, se você aguentou ouvir esse monte de besteira, se você chegou até o final e ouviu esta fábula, esta pequena historinha magnífica que eu contei agora há pouco, essa historinha do escorpião e do outro animal que eu não me lembro qual é. Se você ouviu, é isso aí, tamo junto. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Comenta aí, curte, compartilha, se inscreve, segue no Spotify também. Tá lá também no Spotify, tá? Eu vou te dizer que era um objetivo ser, na verdade, a plataforma principal, mas o Spotify é horrível para você ser recomendado na plataforma. É horrível. Você parece que não importa se você tem continuidade, se você tem aquela coisa que o YouTube tem, né, de frequência. Não importa se você tem essa frequência, se você está constantemente, sem falha, toda semana, postando 1 ou 2 episódios por semana. Não importa se está assim, se você tem essa constância, você não é divulgado, cara. Você não é divulgado, basicamente. Aí eu tenho que torcer, na verdade, para que o YouTube dê certo, porque aí do YouTube o pessoal pode ir pro Spotify. Né? E como o meu canal de podcast do YouTube, eu não pretendo deixar ele como um mesa cast, essas coisas aí. Ele vai ser para sempre um áudio. Confesso que colocar uma câmera virada para mim pessoa depois, deixando bem como um ambiente de rádio, não é uma ideia ruim, porque eu sempre quis trabalhar na rádio. E, então essa é uma ideia que eu namoro de certa forma, é uma ideia que me traz um certo afago. Traz um certo afago que talvez eu faça no futuro isso, mas eu não vou usar de recursos visuais, tá? Isso é uma outra coisa. Pelo menos no Café Solitário nunca haverá recursos visuais. Porque aí deixa de ser podcast, né, cara? Pô, tá certo que a rádio ela usa alguns recursos visuais desde quando ela começou a fazer as transmissões na internet, no YouTube. Mas podcast não é literalmente rádio. O que está acontecendo com a minha voz, cara? Meu Deus. O podcast não é literalmente rádio, então você não precisa fazer exatamente igual. O que eu tenho na minha ideia que eu estou pensando aqui, que talvez eu possa fazer, mais futuramente, talvez, né? Se as coisas começarem a dar certo e eu não precisar mais estar no meu trabalho de CLT, que nem eu estou no momento, né? Me matando para ganhar a merda de um salário mínimo. Se as coisas derem certo, eu posso colocar montar um estúdio assim, um pequeno estúdio, um cantinho ali para me fazer as gravações do podcast e colocar uma câmera para fazer a gravação da minha pessoa, porque às vezes eu vejo que algumas pessoas elas comentam, elas preferem que tenha uma câmera ali
por mais que você não vá usar recursos visuais, que a câmera é só para a pessoa ver você gesticulando, eu não sei por que também isso é importante num podcast, não sei porquê, mas eu notei que tem algumas pessoas que preferem assim e talvez eu faça isso no futuro. Mas quando eu fizer, colocando a câmera, eu não vou usar recursos visuais, não vou mostrar notícias na tela, eu não vou colocar vídeos na tela para o pessoal ter que ser obrigado a abrir a tela para ver, porque ele é um podcast aos moldes clássicos. Molde clássico, que é simplesmente o áudio é o que importa. O áudio é o que importa. A câmera vai estar lá só para as pessoas que querem ver alguma coisa, Eu vou estar lá gesticulando, me movimentando, todo aquele negócio, mas nada vai mudar a experiência de quem só vai ouvir no áudio. É isso, basicamente. Então eu vou encerrar esse podcast por aqui agora, depois de fazer esse pequeno disclaimer. E caramba, esse podcast ficou muito longo e eu achei que não ia ser. Bom, muito obrigado aí de novo, vou me despedir mais uma vez, obrigado por me ouvir até aqui. Se você foi guerreiro, obrigado. Para você que é o meu ouvinte, muito obrigado também para você. Se inscreve aí, cara. Segue aí no Spotify também. Comenta no YouTube, comenta no Spotify. Elogia, xinga, fala que tá uma bosta. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Eu preciso ter algum feedback das coisas para eu saber o que eu tenho que mudar nesta caralho desse programa. Se fizer sentido a crítica, claro. Mas desde que não seja simplesmente me xingando de idiota, porque você tem que falar alguma coisa completamente nova, alguma coisa que eu não saiba, né, para eu levar em consideração. Mas é isso aí. Muito obrigado aí, obrigado por ouvir. Eu estou fazendo meu joinha pra tela aqui, ninguém tá ouvindo. Double joia também, né? Muito obrigado, eu vou encerrando. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e eu fui.